Perceba que você criou então uma dinâmica em que você privilegia o governo e seus amiguinhos e você prejudica a população. O que fez os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra, que foi o poderio industrial, que gerou um poderio militar, esse poderio industrial os Estados Unidos não tem mais. E ele foi para a China, foi para outros países que são contrários aos nossos valores judaico-cristãos, liberais economicamente. E não é para ir contra a Rússia, porque a tarifa não é contra a Rússia, não é contra a China. Ele tarifou o Canadá, ele tarifou o México, ele tarifou a Inglaterra. Países extremamente aliados, que não tem nada a ver com isso. E fiquei muito feliz que você citou, Gabriel, o Adam Smith, né? Porque quando a gente lê, de fato, Adam Smith, quando você pega a teoria dos sentimentos morais e passa para a riqueza das nações, você acha lá, né? Bem bonitinho. A defesa é mais importante que a opulência. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não defende seu território, você não consegue ter nada da riqueza. Só é justo você privilegiar governo, Gastão e seus amiguinhos, sacrificando a ponta, consumidor e principalmente o mais pobre? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Caminhos da Liberdade do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. O episódio de hoje será completamente diferente dos demais. Para você que está acostumado com o nosso estilo de podcast, hoje vai ser completamente diferente. Mas para começar, a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, Ecata, Évora e BTG Pactual Advisors. Meu nome é Estênio Veiga e eu sou diretor de fórum do Instituto e, como dito na abertura, a gente tem um podcast de hoje completamente diferente do que a gente geralmente vem fazendo. A gente vai fazer hoje um debate entre o IFL de BH e o IFL de São Paulo. IFL BH representado pelo Kleberson, que está aqui conosco, e o Fernando também, que a gente agradece o IFL de BH pela presença e por aceitar, né, esse debate, essa troca de ideias. E o IFL de São Paulo com o Gabriel e o Diego, que também estão aqui para justamente fazer esse confrontamento de ideias. O tema do debate será: as tarifas de importação impostas por Donald Trump são uma defesa legítima da soberania produtiva ou um retrocesso intervencionista incompatível com o capitalismo de livre mercado? Para defender Donald Trump e suas tarifas, IFL-BH, para contrapor as ideias de Trump, pelo menos essas ideias de Trump, e refutar essa política dele de tarifas, está o nosso IFL de São Paulo. Para a gente dar início, eu vou já começar a comentar como que vai ser o formato entre os dois grupos. Primeiro a gente está fazendo justamente essa abertura, depois a gente vai ter uma apresentação inicial, que vão ser 10 minutos que cada grupo vai apresentar suas ideias, os seus dados. Nós teremos mais 3 minutos cada grupo para réplicas, e aí sim a gente vai 10 minutos para os debates. Esses 10 minutos eu quero fazer justamente com vocês tendo tempo para poder falar, o outro grupo contrapor, e aqui eu vou dentro aqui do cronômetro, medindo aí o tempo de vocês, para que vocês, cada um dos grupos, tenha aí de fato 10 minutos, tá? E aí no final a gente faz as considerações finais com mais 3 minutos de cada grupo e depois eu faço um fechamento, beleza? Então esse podcast diferente, nós começaremos nesse exato momento, eu vou começar com o meu cronômetro agora, e nós começaremos, claro, a gente fez introdutoriamente um sorteio, do qual ganhou o nosso IFL BH, que justamente vai fazer aí a abertura de 10 minutos para essas considerações iniciais. Pessoal, fiquem à vontade. Olá, pessoal. Primeiro agradecer a oportunidade de participar desse debate tão rico, tão interessante e tão relevante para esse momento que a gente está passando na economia, né? E que a gente vai conseguir discutir bastante os valores aí do IFL. Vamos começar? Vamos começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente quer colocar em qual contexto tudo está acontecendo, onde esse debate está tomando lugar, tomando espaço. Porque não começou agora, né? A gente tem que olhar o que está acontecendo agora é fruto de 50 anos, 70 anos de evolução da geopolítica e da economia mundial que veio a fazer com que o Trump tome essas decisões que ele está tomando. Ele não está tirando isso da cabeça dele, não é doidão, não quer brigar com todo mundo, ele tem um motivo por trás disso, ele tem um objetivo, né? Mas antes a gente quer resgatar um pouquinho esse histórico rapidamente, só para poder contextualizar. Então, bem rapidamente, a gente teve um período de guerra, Primeira, Segunda Guerra, veio a Guerra Fria, o mundo se dividiu, né? A União Soviética de um lado, os Estados Unidos capitaneando do outro. Os Estados Unidos foi extremamente generoso com a Europa e com demais países, Japão que seja, para a reconstrução deles. Os Estados Unidos não teve bombas, então ele estava forte, tinha sua indústria, falou: gente, se desenvolvam de novo, reconstrua a sua indústria, reconstrua a sua base, eu tenho mercado para comprar,
coloquem tarifas para fortalecer o seu mercado, tá de boa, sou parceiro. Quando vocês reconstruírem, a gente volta, né, a abrir aqui o comércio, que é o que a gente acredita. Essa abordagem foi diferente porque normalmente depois da guerra o vencedor expolia o vencido, né? E os Estados Unidos nesse caso fez o contrário, ele estendeu as mãos para os perdedores, tanto que as maiores economias que emergiram depois da Segunda Guerra foram a Alemanha, e Japão. Japão, e a Itália também surgiu bem. Ou seja, isso foi através de uma reintegração do mundo, o capitalismo, chegaram a falar que o mundo acabaram as guerras, porque agora é todo mundo trabalhar para poder evoluir a qualidade de vida de todos. Principalmente quando, de fato, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética rompeu aí, fim da história. Né? Democracia liberal ganhou, fogo de artifício, vamos lá tocar para frente. Exato. E não foi bem assim, né, que aconteceu. A gente tinha boas intenções, né? Nós, liberais, democratas, né, praticamente a direita estava tocando isso aí no embate contra o comunismo, por assim dizer. E o capitalismo, a liberdade econômica venceu. Né? Venceu essa guerra e a gente descansou. E nesse descanso, né, o mundo foi evoluindo, né, a China foi crescendo, a União Europeia foi dormindo. A União Europeia, que deveria, né, ser parceira de volta, falou, ó, reindustrializei, vou abaixar minhas tarifas, vamos fazer de fato o livre comércio. Manteve suas tarifas, o Japão manteve suas tarifas. Aliás, você pega os documentários, os jornais dos anos 90, 2000, é só isso. O Japão cresce, é Panasonic entrando no Japão, é Mitsubishi, é Honda. Então, chegou a ameaçar a hegemonia americana, né? Muito, Detroit decaiu por completo. E desse período, a própria hegemonia americana garantiu a possibilidade dessa globalização, né? O poderio militar americano, a detenção nuclear, né, dos países, garantiu um livre mercado ali, e nesse livre mercado os Estados Unidos continuaram crescendo, mudaram um pouco a economia deles, né, que era uma economia industrial, passou a ser uma economia mais de consumo, tecnologia e serviços financeiros, né? E a parte industrial acabou sendo migrada para outros países. Como vocês sabem bem, China, principalmente, nesse período cresceu muito. Agora, mais recentemente, Índia, outros países do Sudeste Asiático. Isso começou a mudar um pouco esse cenário global. Esses países subiram, os Estados Unidos mudaram, continuaram sendo hegemônicos, mas mudaram o seu perfil de economia. E, assim, ressaltando mesmo, essa foi uma aposta da democracia liberal de trazer esses países para o jogo, para de fato viver em paz e harmonia. A gente convidou, né, o Bill Clinton trouxe a China para a Organização Mundial dos Comércios, com a promessa que ela liberaria, né, o seu fluxo cambial, que faria, enfim, todas as reformas possíveis para integrar, de fato, a cadeia no jogo justo. Né, cada um tem suas vantagens, beleza, um pouquinho ali sempre pôde, mas jogar um jogo bacana. Isso não aconteceu. O que a gente viu foi que a União Europeia começou a dar um welfare state absoluto para todo mundo, não pagou seu compromisso. Deixou tudo nas costas dos Estados Unidos. Tudo nas costas lá. Todo mundo reclamando do que nos Estados Unidos. Qual que é o debate público dos Estados Unidos há anos na presidência? É o welfare state sim ou não? Vamos pagar ou não vamos? Eles não pagaram para bancar o exército. Para manter tudo seria. Aliás, né, a gente teve uma apresentação que a gente estava discutindo exatamente esse tema e veio até a figura daquele iceberg, né? Tem a ponta e tem embaixo. A gente fala de liberdade econômica. Mas o que é liberdade econômica? Né? Embaixo tem tudo que precisa. Todas as fundações que precisa ter. Você tem que ter segurança marítima, que é o que os Estados Unidos colocam no mundo inteiro com suas bases navais. Você tem que ter a situação militar, nuclear e militar, que o Fernando comentou. Segurança jurídica, segurança política, de patentes, confiança na informação, respeito do direito internacional. E o que a gente tem visto e até a soberania do Estado, né? Sim. O que a gente tem visto nessas últimas décadas é que esses países emergentes, vamos dizer assim, a China, por exemplo, próprio Irã e a própria Rússia, não têm respeitado essas regras de liberdade internacional. A China, como eu falou, faz dumping cambial, não respeita a propriedade intelectual, ela está usando um poder financeiro para poder exercer influência política nos outros países. Na África, bastante. Na África, no Brasil, comprando tudo, né? Enfim. Nova Rota da Seda. Eles funcionam, a China funciona não como um país, porque a China não é um país, não é uma democracia como a gente entende, ela é como se fosse uma empresa. Eles têm o partido único lá, um CEO top-down, e eles dão liberdade, eles dão até liberdade econômica para a base do capitalismo deles, tanto que é muito fácil abrir empresa lá, não tem CLT, não tem nada, e eles criaram uma base muito forte, mas à medida que as empresas vão crescendo, o Estado vem e se captura dessas empresas e acaba controlando a economia. É um novo tipo de comunismo, um comunismo capitalista. Comunismo chinês. Comunismo chinês. E o CEO não está com a visão. Chinês. O capitalismo não está com a visão de CEO de empresa normal. Ele tem a visão de 30, 20, 50, 100 anos, né? O plano comunista, quando fizeram aniversário de 50 anos da Revolução,
veio os próximos 50. Né? Os caras falam, o que a gente vai fazer nos 50 anos? Eles têm um planejamento de longo prazo. E nesse cenário, a Rússia invadiu a Ucrânia, ou seja, também não está respeitando nem a soberania nacional. O Irã ameaçando bomba nuclear. Então nós estamos vendo um cenário geopolítico internacional extremamente ameaçador para esses fundamentos do capitalismo que trouxeram a gente a ser a humanidade, né, a parte mais avançada da humanidade até esse momento. Entra então uma pessoa para poder tentar combater isso daí. Quem que é? Justamente o Donald Trump. Ele percebeu isso há muito tempo, ele é um cara já de mercado, ele não é político, né? Vocês conhecem, é um cara de mercado, um cara que é autor best-seller, ele já foi apresentador de televisão. Ele criou um movimento patriota americano, que é o MAGA aqui, que é o Make America Great Again, mas que no final das contas é um movimento para ir contra esse movimento, desse outro polo que está se criando, contra justamente essas bases do capitalismo. Então, ele tem como ferramentas, né, dentro da Constituição americana, ferramentas limitadas ali. Ele tem as ferramentas dele, principalmente econômicas. Ele tem ferramentas bélicas, né, e ele sabe usar isso sem Dosar. no momento, dosando bem. Mas a maior ferramenta que ele tem é a economia americana, que detém 1/4 do PIB mundial. E é uma economia que, como eu falei mais cedo, ela não exporta. Ela só importa, ou seja, o fluxo de capital sai dos Estados Unidos para os outros países e não entra. E isso faz uma balança comercial desfavorável para os Estados Unidos. Por isso que ele foi eleito numa plataforma de imigração, contra imigração, e contra também perda de empregos, justamente para esses países que roubaram a indústria americana. Isso tudo deixou os Estados Unidos numa posição frágil, porque o que fez os Estados Unidos ganhar a Segunda Guerra, que foi o poderio industrial, que gerou um poderio militar, esse poderio industrial os Estados Unidos não tem mais. E ele foi para a China, foi para outros países que são contrários aos nossos valores judaico-cristãos, liberais economicamente. E o Trump está se colocando contra isso. Então, as tarifas, foi toda essa explicação para mostrar que é o seguinte, as tarifas é uma forma do Trump de frear essas iniciativas de outros países, segurar esse crescimento desenfreado chinês, tentar acabar com a guerra da Ucrânia, porque ele está usando justamente as sanções à Rússia e sanções secundárias, justamente para, olha, a Rússia já está toda sancionada, está segurando as pontas lá, mantendo a guerra. Então agora não é só a Rússia, vamos sancionar quem apoiar a Rússia. Então, ele é o que ele tem, são as tarifas, são a forma que ele tem para poder segurar a China, segurar a Rússia, segurar o Irã. No caso do Irã foi um caso até mais ostensivo, foi uma ação militar precisa ali, ele usou essa parte militar. Mas para outros países em paz, ele está usando a ferramenta que ele tem, que é esse desbalanceio da balança econômica americana ser rebalanceado através de tarifas para justamente recompensar o que o Kleberson falou sobre a Europa precisar entrar mais no jogo, a Europa Muito. mesmo... Ela tem que se decidir, né? Ela vai jogar com a China ou vai jogar com a gente? Porque a gente está falando dos nossos valores aqui. Exato. E tem um ponto importante. Nessas últimas décadas surgiram as instituições supranacionais. E essas instituições que foram fundadas pelos Estados Unidos e Europa foram cooptadas também por esse outro lado. E isso fez com que pro Ocidente perdesse força. Então os Estados Unidos, através das tarifas, estão trazendo de volta para o jogo esses players. A Europa entrou de volta para o jogo, a China está tendo problemas graves com as imposições americanas e os Estados Unidos estão voltando a ter relevância no cenário internacional baseado nas rédeas econômicas que o Trump está impondo. Legal, ótimo. E o grupo, inclusive, dentro do tempo ali, falou tudo dentro do tempo. Ótimo, muito bom. O Kleber... Muita coisa para falar ainda, mas... Foi apresentado o boné aqui da MAGA, né? MAGA. O Kleberson também tem que mostrar a camiseta também, que eles vieram uniformizados aqui. Vestimos a camisa... Como é que é essa camiseta aí? É o Doge. Doge, legal, bacana. E o Trump aqui. Bom, considerações iniciais, feitas pelo Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. Agora vamos para o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, que vai refutar, provavelmente, todas essas ideias do Instituto de BH. Por gentileza. Obrigado, Estênio, pela mediação, os colegas, Fernando e Kleberson, pelo embate, que com certeza será elevado e respeituoso. E eu queria começar aqui dando uma introdução, né, porque eu achei que a gente já está debatendo aqui as tarifas e não a geopolítica mundial, né, como se isso fosse uma desculpa para fazer um autoenforcamento, né. No fundo, é uma discussão que está virando sobre soberania. E aí, o que é soberania de verdade, né? Quer dizer, ter déficit comercial tem alguma coisa a ver com isso?
o quanto você produz em casa, o quanto você não produz em casa. Para mim, eu acho que não é bem por aí. Para mim, o que a gente tem que focar é a capacidade de uma nação de gerar riqueza duradoura, de inovar, de atrair os melhores talentos, de oferecer um melhor padrão de vista. E eu acho que todos os argumentos que vocês deram reforça esse princípio de que menos tarifas é melhor para a sua população, melhor para o seu país. A gente tem aqui um grande exemplo, como você falou, no pós-guerra, né, de 1947 até 2016, a tarifa média americana caiu de 20% para 2%, né, quase nada. Enquanto isso, o PIB per capita foi multiplicado de 15 mil para 85 mil. Então, na hora que você coloca, mas o Japão não reduziu a tarifa, o Japão está estagnado há 20 anos, sem a menor perspectiva de crescimento. Quando a gente coloca todos esses países que focaram em ter uma tarifa, são países que não estão crescendo o PIB per capita, que a população está empobrecendo. Na hora que a gente vê para os Estados Unidos, ele ter baixas tarifas, ele conseguiu criar uma indústria de serviços gigantesca, com superávit de 300 bilhões por ano. Ele tem 40% das patentes globais, porque todo mundo vai para lá porque fala, aqui é um ambiente de inovação, eu não tenho tarifa, eu posso trazer o produto de cá, eu posso trazer o de lá, eu faço as patentes, eu faço todas as ações aqui. Por que eu não vou fazer na França? Não, porque lá tem tarifa, lá eu não consigo trazer esses produtos, eu não consigo fazer essas ações. Tem as 10 melhores universidades do planeta, tem o Vale do Silício, Hollywood, Wall Street, o dólar virou a reserva mundial, né? Então, é engraçado, eu até participei de um debate feito no próprio BTG Pactual, onde o Esteves estava colocando sobre essa discussão de tarifas, como isso é um não problema. Discutir a tarifa americana, discutir o déficit comercial é um não problema. Os Estados Unidos está em pleno emprego, um dos desempregos mais baixos da história. A população está crescendo, é um dos países que cresce do ponto de vista de economia, de inovação, está agora nessa frente da inteligência artificial, onde eles estão disputando exatamente porque eles são uma economia aberta, uma economia livre. De repente, começa a refrear tudo isso, andar para trás, colocar barreira, e não é para ir contra a Rússia, porque a tarifa não é contra a Rússia, não é contra a China. Ele tarifou o Canadá, ele tarifou o México, ele tarifou a Inglaterra, né? Então, países extremamente aliados, que não tem nada a ver com isso, e independente dos teus elogios ao Trump, né, o boné mais forte que está tendo lá não é o MAGA, não, é o taco, né? Trump's always chicken out. Ele cria uma tarifa, não, desculpa, tá dando inflação, volta atrás. É o que ele fez com o Brasil, né? Ou você faz isso ou você tá tarifado. Eu não vou fazer. Tá bom, não tem tarifa. Por quê? Porque o preço da carne ficou caro lá. O preço do café que eles nem produzem ficou caro lá. Aí ele chega agora e reverte. Por quê? Não deu certo? Não deu certo e não vai dar certo, porque nunca deu certo. Então, e isso não é só dos Estados Unidos, a gente pode dar o exemplo do Brasil. O Brasil, né, de 60 a 90, tinha uma tarifa média acima de 50%, nessa estratégia nossa de substituição da importação fracassada, onde a gente fez um PIB per capita estagnado em 3 mil dólares. Tivemos nossa década perdida. Quanto à Coreia do Sul, ela foi para uma abertura agressiva, focada em exportação, e de lá eles saíram de um país muito mais pobre que o Brasil, um país pós-guerra, um país que tinha 100 dólares per capita de PIB em 1960 e foi para 30 mil dólares hoje, com Samsung, Hyundai, liderança mundial em chips, então coisas muito mais fortes, mostrando de que tarifa é você que está colocando uma corda no seu pescoço. A gente pode olhar para a mesma coisa que o Trump, né? Quer dizer, hoje a tarifa média americana, antes dessas reversões, peguei esse dado semana passada, estava em torno de 27%, né? O maior nível em 100 anos. O custo direto, segundo a Tax Foundation, de novembro de 2025, são 1.300 dólares a mais por família americana que eles vão ter que desembolsar pelo encarecimento desses bens básicos. Quando a gente vai nos bens essenciais, estamos falando de uma inflação acumulada de 12%. Então, isso é a população pagando a mais por coisas como carne, como café, como bens, aquela história, vou taxar o ferro, vou taxar o aço. Meu amigo, a economia americana não é para produzir minério de ferro, é para vender a cobertura para o árabe por
sei lá quantos milhões de dólares. Essa é a economia americana. Eu, né, acabei de chegar hoje de Nova York, você vê a forma que a economia trabalha ali é completamente diferente dessa questão de taxação de carne ou de café. Você pega ali casos como a taxação em cima dos semicondutores, que é um insumo básico para a liderança americana em inteligência artificial. Não faz o menor sentido se taxar semicondutor na parte de painéis solares, baterias, para toda essa nova economia que está surgindo. Não faz sentido nenhum tarifar isso. Então, o resumo até agora é assim, a abertura foi o maior tiro no pé do Trump da história. Ele mesmo já está voltando atrás de tudo, porque percebeu que nada disso faz sentido. Queria agora, Gabriel, você puder falar um pouco do ponto de vista teórico das perdas, do weight loss e assim por diante? É incrível como um tema que já é tão bem compreendido e bem pacificado na economia desde o século XVIII, ele vive voltando aos holofotes, vive tirando o sono, quando deveria ser uma coisa já enterrada e sepultada. A gente fala de abertura econômica desde o século XVIII, e assim, vários pensadores que inclusive a gente já conhece, alguns aqui, Adam Smith, David Ricardo, todos eles já falavam, olha, os países devem focar naquilo que eles são mais eficientes. Porém, quando você coloca uma tarifa no meio desse sistema, você não só polui, como você também o congestiona, porque aí você perde justamente essa dinâmica de alocação eficiente. Tudo bem, quando você é um país muito rico, você pode se dar o luxo de vez ou outra você ser menos eficiente. Agora, essa deseficiência, ela é um fardo justamente sobre quem é mais sensível. Eu vou citar um exemplo, tá? Uma outra derivada de tarifas é um efeito econômico que a gente chama de deadweight loss, que é basicamente um peso morto. Veja, eu gosto de colecionar acessórios de card games, porque é meu hobby, certo? Só que agora eu fui vítima da taxa das blusinhas, que é uma outra forma de tarifa. Entretanto, isso aumentou o preço para mim, praticamente dobrou os custos desses acessórios. Nesse novo preço, eu não vou comprar, o governo deixa de arrecadar, essa minha nova compra é um dinheiro que é perdido, porque ele não vai ser mais gasto com aquilo, e ele também não vai gerar nenhuma riqueza para a nossa produção interna, porque era um produto que não era produzido aqui. Então, ou seja, ele é ruim para todo mundo. A única pessoa aqui que se beneficia é o governo. O que a gente chama aquilo que enche os cofres do governo e tira da população? Impostos. Tarifas, na prática, elas são impostos, e aí ele é um imposto do tipo mais nefasto possível. Ele é um imposto que ele é um fardo justamente sobre aqueles que são mais vulneráveis, é um imposto regressivo. É você colocar um fardo justamente sobre aquela pessoa que tem menos ferramenta para manejá-lo. Acaba que você atenta contra a sua própria população quando você implanta uma tarifa. Como se isso já não fosse suficiente, você ainda tem um problema de captura de Estado. A gente sabe que, assim, é dado que governantes, eles sofrem invasões de grupos de interesse para que esses grupos eles consigam ali a sua ajudinha aqui, o seu incentivo ali, e eles consigam alguma vantagem, certo? A gente já tem ampla evidência, eu vou mostrar isso aqui ao longo da nossa conversa, de que quanto mais inclinado for um governo e quanto mais suscetível ele for a essa captura desses grupos de interesse, não só você aumenta também essa distribuição não eficiente, ou seja, você torna o ambiente, aquele sistema pior, sobre justamente quem é mais sensível, como você também tem maiores índices de corrupção. E como se todos esses fatores não fossem suficientes, é dado que uma vez implantados esses incentivos, eles são muito difíceis de serem retirados. A gente tem um exemplo caricato aqui no nosso território, que é a Zona Franca de Manaus, que esse negócio nunca sai daqui, é um câncer que a gente leva e a gente nunca consegue superá-lo. Então, além de ser um problema de deseficiência, é um problema também de persistência. Temos o seguinte, então, o grupo inicial comentou que, bom, nós temos um contexto para isso acontecer, né? Então o contexto está armado e Donald Trump usou aí suas munições para reagir ao contexto. O grupo aqui está dizendo o seguinte, poxa, taxa, o que é taxa? Taxa é preço lá na ponta, mais caro para o consumidor final e tende a ser ruim, né? Nós entraremos no momento agora justamente das réplicas, que o grupo BH
começará com essas réplicas, justamente refutando os pontos aqui do Grupo de São Paulo, e logo na sequência o Grupo de São Paulo vai refutar alguns pontos aí do Instituto de BH. Por gentileza, pessoal, vocês têm 3 minutos. Tem um motivo pra gente ter começado falando de contexto, é porque acho que é um mal até desse século agora. Foi o que a gente viu na pandemia, né? Os especialistas em epidemiologia falaram que tinham que fazer lockdown. O resto, né? Então não importa a economia, não importa mais, porque pegou um ponto. É o que vocês estão fazendo sobre a economia. A gente concorda que tarifa é isso economicamente. A gente é liberal, a gente sabe a teoria. E fiquei muito feliz que você citou, Gabriel, o Adam Smith, né? Porque quando a gente lê, de fato, o Adam Smith, quando você pega a teoria dos sentimentos morais e passa para a riqueza das nações, você acha lá, né? Bem bonitinho. A defesa é mais importante que a opulência. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você não defende seu território, você não consegue ter nada da riqueza. Então gerar riqueza depende, foi o que a gente falou, né? A liberdade econômica, que é maravilhosa, a gente gosta, depende de instituições, depende do funcionamento, depende de regras, depende de polícia, depende de defender a propriedade privada. E se você deixa de fazer isso, não tem liberdade econômica, não tem a geração, não tem nada que a gente preza. Tudo, inclusive, que fez os Estados Unidos serem o que são, não foram por causa das tarifas. Foram por uma série de outras liberdades que eles tiveram, que trouxeram isso ao status que o país chegou, inclusive na Gilded Age, que foi quando os Estados Unidos realmente se tornaram a maior potência do mundo antes das guerras. Os Estados Unidos tinham a seguinte política econômica, vira a cabeça de todos os economistas padrões, esses especialistas aí. Era altas tarifas contra outros países, baixos impostos, defesa do território contra ameaças externas e baixa inflação. Com isso, os Estados Unidos, em questão de décadas, explodiu de produção e criou-se uma das nações industriais mais fortes do mundo. O Diego, inclusive, citou que o Brasil colocou tarifa e não cresceu, mas a gente não colocou tarifa e liberdade econômica interna. Os Estados Unidos fez isso, ele tinha muita liberdade econômica interna. A gente não. Então, de fato, erramos. Exato. Então, o que o Trump está fazendo é tentar equilibrar esse desequilíbrio global econômico. Não é que o Trump always chickens out. Não, ele é equilibrado. Então, ele vê onde vai causar um dano interno. O Brasil é um excelente exemplo. Ele vai até além da política. Porque o motivo inicial das taxas, das tarifas, teria sido pela questão do Bolsonaro e etc. E aí sentou, conversou com o Lula e aí ele tirou parte das tarifas. Isso não tem nada a ver com a política. Isso tem a ver com o fato de que os preços da carne subiu, o preço do suco de laranja subiu, então ele precisa recalibrar isso justamente para não atrapalhar a população americana. America First. E isso está dando certo, porque a inflação não subiu. Então já temos aí 10 meses de tarifas em vigor nos Estados Unidos, aumentando um enorme fluxo de capital externo, já virou a balança comercial americana e não está resultando em inflação. Por que isso? Porque ele está sabendo dosar, ele está sabendo saber onde tirar, onde acelerar e onde pisar no freio. E ele fez o maior corte de impostos da história dos Estados Unidos, maior até que o dele próprio no primeiro mandato. Então ele tá trocando imposto, Em quantos meses? Em 10 meses, ou vai bater mesmo ano que vem. Em 10 meses ele trocou imposto ruim, que é o imposto da própria população, por imposto bom, que é taxar os terceiros. E ele está refomentando ali o mercado interno, criando empregos, e através desses acordos, ele está tentando trazer também fluxo de capital externo para os Estados Unidos. Então isso também está melhorando a economia americana. Perfeito, Fernando. Diego, Gabriel, tá dando certo as medidas do Donald Trump? Felizmente, a gente já tem evidência recente de, inclusive, ações do próprio Trump. A gente teve o primeiro governo dele e foi um experimento bem legal porque ele produziu bastante conteúdo acadêmico sobre o tema. Tem um estudo feito em 2019 que ele compara 2 fatores muito legais. Primeiro, quais foram os primeiros impactos daquela guerra comercial da China, primeira vez que a gente viu uma guerra tarifária contemporânea nesses níveis. E ele comparou os resultados desse experimento com dividendos políticos. Então, grosso modo, qual foi os benefícios para o governo dessa primeira etapa de guerra tarifária que a gente teve lá em 2018. E foi muito engraçado o resultado dessa pesquisa, porque, de fato, eles identificaram 2 coisas. Primeiro, a primeira hipótese era de que isso traria mais riqueza para a população, porque você estimularia o mercado interno. Essa primeira hipótese que costuma ser usada para defender os tarifaços, certo? Pois bem, o resultado foram 2. Primeiro, não houve melhora no ambiente doméstico em função do aumento de tarifas, ou seja, você não estimulou o produtor doméstico. O principal motivo deles
foram dois, mas o principal motivo foram porque as pressões elas foram no início da cadeia, então a gente está falando ali de matérias-primas, certo? E o segundo foi porque não houve confiança do mercado devida de que essas tarifas elas seriam perenes. O mercado entendeu como um movimento transitório, uma guerra momentânea. Então não faz sentido eu coletar esse novo recurso para investir no meu negócio, ampliar minha produção, etc. Uma vez que isso é um efeito sazonal. Se eventualmente o Trump sair, como saiu, foi uma aposta acertada do mercado, a gente tem uma reversão dessas tarifas ou uma mudança de modelo. Então não houve crescimento em função dessa primeira etapa de tarifas. Agora, uma segunda consequência, que essa, de novo, já era mapeada e já era esperada, foram, primeiro, os impactos para os americanos. Um levantamento, nesse mesmo estudo, estimou que, para o americano, houve aproximadamente um custo anual por família de $900. Então, assim, você de fato teve um custo adicional para sua população, você não estimulou a economia e ainda para pregar o caixão não houve dividendos políticos. A percepção do Trump pós esse período, até nos estados onde ele tinha maioria de votos, não foi positiva. A própria população entendeu como uma agressão ao seu próprio povo. E é uma loucura, né? Porque você pega o caso da carne, a menor produção de gado da história dos Estados Unidos é hoje. O preço subiu lá em cima, você acha que eles vão produzir mais gado? Vão. Não tem nem mais imigrante para ir fazer o trabalho. Então não tem mão de obra possível. Perfeito. Então é só uma loucura do ponto de vista de achar que o Trump está resolvendo algum problema dos Estados Unidos, porque no fundo você pega o déficit fiscal americano, está nas alturas. Ele está criando um buraco sem fim que vai ter que pagar depois. Acho que os dois grupos é incrível, o debate está altíssimo nível, parabéns, senhores. Recentemente, Donald Trump retrocedeu com algumas tarifas com relação ao Brasil, né? Então, alguns produtos específicos que ele tinha colocado uma tarifa ali de cerca de 40%, ele retrocedeu, são notícias recentes. Para iniciar esse debate entre os dois grupos, e aí vocês podem fazer interlocuções e contrapor, deixe aqui comigo que eu vou passando aqui o tempo de vocês, mas eu gostaria de iniciar com esse ponto. Ele teve um retrocesso, o Donald Trump, com relação às tarifas brasileiras. Isso possivelmente é bom para o Brasil. Fiquem à vontade para o debate. Podendo começar com o Instituto de BH. Esse ponto é o seguinte, nós todos aqui conhecemos bem a Ayn Rand, que ela falou a seguinte frase: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então o Trump é um pragmático. Ele sabe que se ele colocar tarifas, a lei, a regra econômica, ela é inevitável. Você vai ter inflação, você vai ter consequências negativas, que foram algumas das que vocês trouxeram. O preço sobe. O ponto é saber fazer isso de forma precisa, calculada, equilibrada e flexível. De forma a apertar onde dá para apertar, soltar onde tem que soltar, e aí não prejudicar a economia. É o que nós estamos vendo. Então, toda a teoria econômica que a gente conhece bem e defende, ela está sendo, em grande parte, jogada no lixo, entre aspas, porque estão tendo efeitos opostos ao que os economistas esperavam. Por quê? Porque ele está sabendo contrabalancear os malefícios das tarifas com outras ações. O próprio Doge é uma delas. Eles conseguiram reduzir custos públicos americanos. Quando conseguiram reduzir custo público, é um movimento deflacionário. Reduz o custo fiscal, reduz os impostos, não sobe a inflação, você tem um movimento deflacionário versus um movimento inflacionário das tarifas, você acaba equilibrando. Por isso que a inflação está controlada. Em contrapartida, o que você tem? Enorme fluxo de capital externo, que ele está fechando acordos com todo mundo e acordos de investimento nos Estados Unidos. Fábricas estão voltando para os Estados Unidos. A Bolsa Americana está no all-time high, sucessivo, 40 vezes de bater o topo da Bolsa Americana. Por quê? Porque o mercado sentiu que isso vai ser um movimento positivo. Não só o mercado, a população. Citar estudo. Não, mas teve estudo. Gente, só de guerra na Ucrânia já tem 4 anos, 3 anos. Então, estudo de política e política econômica de 2, 3 anos, assim, não é isso. O maior estudo, maior estudo de foi aceitação política, qual foi? Ele
voltou com a maior eleição da história, falando só de tarifa. Então, qual que é o sentido de falar que ficou ruim? Como ficou ruim? Se ele voltou ganhando em todos os níveis possíveis, no colégio ou no voto popular, falando mais de tarifa do que ele falava anteriormente. Então não doeu tanto assim, ou se doeu, foi uma dor que os americanos entenderam ser necessária para a defesa deles. Posso puxar uma Claro, pergunta, Eu queria uma provocação? também só colocar. Vai lá, Diego. Porque não foi só o Brasil, ele reduziu tarifas várias que ele implantou. Né? Ainda mais em alimentos, foram vários países, de forma geral. Eu pergunto assim, é pragmatismo dele ou é a corrupção acontecendo? É quem paga mais? A Arábia Saudita aqui vai ter um privilégio, o outro vai ter um privilégio. Porque está na mão dele. Me parece muito mais casuísmo, junta um pouco aqui, junta um lobby ali, e você reduz as tarifas, do que uma mão invisível acontecendo. Para mim é um dinheiro invisível que está rolando ali embaixo de todos os panos. Se todo mundo que você vai lá nos Estados Unidos que a corrupção nunca foi tão alta, porque você está dando a mão no governo e não está deixando o mercado acontecer. E isso me preocupa muito. E na hora que você fala assim, mas ele está reduzindo o custo do Dodge, o custo do Dodge foi ínfimo, o impacto. O déficit fiscal americano nunca foi tão alto. Isso é uma coisa extremamente preocupante. Óbvio que a bolsa vai subir, a taxa de juros está caindo, taxa de juros cai, bolsa sobe. Isso é em qualquer ciclo econômico. Então, é uma bolsa que, ao meu ver, me preocupa. Não sei dizer, dada a redução da taxa de juros, quando que vai isso, mas, de fato, o déficit fiscal americano, junto com uma política que me parece ser extremamente casuística, onde ele vai fazendo alguns cherry pickings e todo mundo sabendo que ele vai reverter, que ele sempre vai voltar atrás, porque não faz sentido, não funciona, do que eu vou aqui defender uma tarifa que a gente sabe que não está funcionando. Deixa eu fazer uma provocação para vocês e eu deixo uma pergunta até para vocês explorarem bem. Como é que funciona essa dinâmica de tarifação, olhando do ponto de vista de fluxo de capitais? Então você coloca uma tarifa sobre produtos, aquele produtor interno, ele supostamente ele vai conseguir vender um pouco mais, geralmente vende mesmo, porque parte da produção que iria para fora é escoada para ele, perfeito? Do lado do governo também é bom, porque ele vai arrecadar mais. Então aquele papo que eu falei do imposto. Só que você tem ali o consumidor se lascando na ponta e por muitas vezes ele não compra. É aí que você tem aquele peso morto. Perceba que você criou então uma dinâmica em que você privilegia o governo e seus amiguinhos e você prejudica a população. Fazendo um paralelo aqui com o Brasil, a gente teve de novo a taxa das blusinhas. Estou puto com esse tema. Queria comprar meus equipamentos de cartinha. Enfim, Caiu agora, pô. o governo tá querendo retroceder. Obviamente aquilo ali foi motivado também por razões fiscais, tá evidente aqui no Brasil, até mais do que lá fora, mas também por grupos de interesse. A gente sabe que o grupo de varejo ali, ele fez algumas interlocuções com o governo, porque supostamente ele tinha suas razões ali que eram de concorrência desleal, etc, todo aquele discurso que a gente conhece. Mas a provocação que eu deixo pra vocês soa justo você privilegiar governo Gastão e seus amiguinhos sacrificando a ponta, consumidor e principalmente o mais pobre? Deixa eu começar com essa. Assim, novamente, né? Não é sobre... Esse é um custo que a sociedade americana está disposta a pagar, porque eles votaram sabendo que vinha a tarifa. Então, a parte econômica, a gente tende a concordar aqui. Uhum. Ele está usando as tarifas como uma ferramenta. Então, esse vai e volta, nunca sabe o que vai acontecer. Bem, ele conseguiu colocar a OTAN pagando, que não pagava, nesse Mad Men aí, conseguiu e está pagando. A Alemanha tem um super teto lá, saiu do teto para poder colocar dinheiro no OTAN, porque está uma guerra lá. Fez acordos de paz pelo mundo. A Inglaterra, o que é ameaçando parceira, tarifa. fez acordo comercial com ela. O que estava acontecendo é o seguinte, mas por que ele está usando essa tarifa? Porque eles tentaram de outras formas. Bush tentou, Obama tentou, todo mundo tentou fazer algum acordo melhor. E ninguém conseguiu fazer. No discurso não dá, na guerra não pode, então você vai na tarifa, que é a influência americana maior depois do militar e da influência cultural. Acho que é uma arma que ele está usando bem para poder reequilibrar. Novamente, ele está mitigando esses lados negativos. Tanto que a inflação para a pessoa lá não subiu. Ele tirou imposto dos mais... da base da produção americana, tirou no tax on tips, tirou os impostos sobre gorjeta, no tax on overtime, tirou os impostos sobre a hora extra. Então ele está tirando impostos da camada mais baixa. Inclusive agora ele quer fazer um rebate de imposto
dado tanto de tarifa que está entrando, ele está querendo botar um cheque de $2.000 na mão de todos os trabalhadores americanos. Esse Que um daí é falaria que é fake, né? populismo. Tudo bem. Ele Mas o nunca meu conseguiu ponto é, pagar 2 mil. tudo bem, mas está sobrando um dinheiro. Então, o custo dos 900 que você comentou, que é a mais da tarifa que está trazendo, ele está querendo. Ele falou: ó, o custo é esse, mas o benefício é esse aqui, ó. Toma de volta aí. E mais importante do que isso, é como eu falei, ele está trazendo a indústria de volta para os Estados Unidos. E outra coisa, nós estamos falando aqui, afinal de contas, não só para o America First, vamos falar sobre o mundo. O mundo precisa de liberdade econômica para continuar crescendo, todo mundo. Essa liberdade vinha sendo ameaçada por esses países, como a gente falou. O Trump tem uma visão de longo prazo. Ele ficou 30 anos fora da política, olhando a política e jogando pedra, e falando exatamente o que ele está fazendo agora. Tem 30 anos, desde que ele tem a nossa, mais novo que a gente, estava falando a mesma coisa. Ele viu isso acontecendo. E eu te dou um exemplo mais claro e recente. Os minerais, tais minerais raros. A China, muito esperta e centralizada que ela joga um jogo de 100 anos. Então, o que eles fizeram nos últimos 20 anos? Eles dominaram o mercado de materiais raros, metais raros. Metais raros você usa para celular, televisão, microfone, avião, Turbina. para tudo. Hoje, a China produz, a China extrai 75% dos minerais raros do mundo e refina 90%. Esse mercado está cercado pela China. Se a China falar assim, ninguém agora mais produz eletrônico e fecha essa torneira... China comunista, tem Partido Comunista Chinês, só pra... Mas você sabe por que aconteceu isso ou não? Primeiro, meteoros raros nem raros são, nem caros são. Eles Só são para raros. produzir se polui. Não, mas eles são raros, porque a China está com 70% A forma da de você produção. produzir isso, ele gera muita poluição. Sim. Aonde você consegue produzir? Produz na China. Não Que tem não- nada a que ver não com tarifa, respeita é outro as- assunto. Não, mas é tudo interligado. Não dá para analisar um ponto só. A própria fato da China não ligar para as regras de sustentabilidade ambiental que são colocadas pelos países é mais uma forma da China não respeitar os pilares fundamentais da liberdade econômica mundial, que é a mesma regra para todo mundo. Então a China fomenta o green, a política energética green nos Estados Unidos e na Europa, e queima carvão para poder crescer. Ela queima carvão ou não é sustentável ecologicamente para poder dominar o mercado de materiais raros e influenciar e botar pressão nos outros países. Ela mesma falou que ia desligar a chave de materiais raros do mundo. O que a E aí os Estados Inglaterra Unidos, tem a ver o com que os Estados isso? Unidos fez? O que o Brasil tem a ver com O que os isso? Estados Unidos fez? Tarifa de 100% na China se vocês pararem com a venda de materiais raros pro resto do mundo. Então, enquanto a China está jogando fora das regras, das 4 linhas, os Estados Unidos estão jogando dentro das 4 linhas econômicas, fazendo tarifas, botando pressão econômica, que é a ferramenta que ele tem. Então, eu acho que isso é uma forma dos Estados Unidos reequilibrarem esse jogo, trazerem a Europa para dentro, como o Kleber bem falou, e frear um pouco tanto a China quanto a Rússia. Faz falou. parte de um ambiente maior. O Diego perguntou, né? O que tem a Inglaterra a ver com isso no Brasil? A gente tá comprando deles financiando. Né? Mas o ponto é que ele não tem uma lógica de pôr as tarifas, vou ser contra a Rússia e a China. Mas é essa a lógica. Não é, ele tá atacando todos os países aliados. Então, é uma ferramenta comercial que, no fundo, é um louco atirando para todos os lados sem ter um propósito ou por um interesse que a gente não conhece, que ele, sempre quando acontece isso em todos os países, os agentes do Estado são capturados pelos incentivos perversos. Mas É a mesma coisa quando você reclama da taxa da blusinha, quem ganha é o camelô paraguaio. Né? Quer dizer, no fundo, você bota aqui uma regra, a informalidade ganha. Então, a própria história da curva de Laffer mostra essas coisas. Quando, vou botar 100%, vão deixar de comprar? Não, vai ser informal. Aí fica muito pior. Então, é uma estratégia, e não estou sendo contrário a outras ações que o Trump faz, que eu acho que são interessantes, que eu acho que são bacanas. Mas a tarifa, me parece que tem lá um bêbado ou corrupto no manche. Não, só um complemento, Seria então. a única ferramenta de combate disponível? Com certeza não. A gente tem outras. O governo americano ele já sancionou. por exemplo? Qual? Você pode sancionar pessoas através da Magnitsky, que a gente viu um exemplo recente. Mas Não além adianta. disso, você Não ainda adiantou com a Rússia, não adiantou com o Brasil. você pode usar outras ferramentas, como, Quais? por exemplo, você pode tornar o seu ambiente doméstico mais competitivo justamente para você atrair empresas que estão lá fora, vindo aqui para dentro do seu mercado. Transforma o seu ambiente Tem um doméstico. incentivo É para a isso que produção de terras raras, de minerais, de magneto nos Estados Unidos, Um parceiro, facilitando o as países condições. parceiros. Ó, novamente, né?
o jogo que está sendo jogado Trump, a gente entende a crítica à tarifa. Porque, beleza, a economia é isso. O jogo é, por que ele fez isso na Inglaterra? Porque a Inglaterra está comprando da China. Ele está chamando os países, inclusive o Brasil. Por que o Trump está toda hora postando pra gente sobre o Xandão? Ele está chamando a gente a pegar o Brasil de volta. É a potência mundial falando, gente, o mundo está se dividindo. O multilateralismo acabou. O deputado Luiz fala isso toda hora. Só se Brasil. Acabou. Sim. Então, a gente não pode, a gente tem que tomar partido agora. A gente vai ficar do lado ocidental, da cultura judaico-cristã, ou a gente vai ficar do lado do partido que até 20 anos atrás estava matando bebê. Essa que é a pergunta. Você não precisa fechar o mercado, abre o mercado. Aí que tá. Ou é uma escolha que não precisa ser feita. Mas aí que tá. Quem disse que precisa ter feito essa escolha? A pergunta que eu faço pra vocês é, vocês sempre falam, toda hora estão falando que vai pesar pro cidadão americano comum. Uhum. E na hora que vier a guerra e não tiver indústria? No filme da Ford Ferrari é super legal, quando ele pega lá, aqui ó, tá vendo? O que a gente fez? Você acha que quem ganhou a guerra foi o quê? Foi essa indústria que, olha, é aqui que montava tudo. Então, a indústria pesada, depois que ela vai embora, é décadas pra fazer. Sim. O cara que sabe montar, o gerente, tudo isso ali, um know-how, são décadas construindo. Eles perderam ao longo dessas décadas, estão tentando construir, porque se hoje o pau quebrar é capacidade, drone não é mais E não- avançado e não, não é é só quem isso. faz mais rápido e barato. E E isso joga é- bomba. E não é só o Capacidade industrial. E não é só o industrial, é a tecnologia também, porque os minerais raros são essenciais para que tenha tecnologia suficiente para a inteligência artificial, que é a próxima o modo de guerra, é Sim. tecnologia Drone barato, inteligência volume. artificial. Mas isso era um A China movimento está que muito já mais bem vinha posicionada para Desde isso. a pandemia, desde a guerra da Rússia com a Ucrânia, toda a história do Nearshore era antes do Trump. Né? Era uma questão de você estar no Friendly Shore, do Nearshore. Paulo Guedes falou muito sobre isso. Sim. Não, E isso quem- foi depois da economia e foi depois do Trump. E aí eu vou fazer mais uma correção também sobre a questão da bolsa, que a gente comentou mais cedo, eu fiquei com isso na cabeça. A bolsa americana cresceu e bateu recorde antes do Fed baixar os juros. Ou seja, não foi pela questão econômica Já tinha de baixar os expectativa, juros. né? Já Tinha expectativa porque o Trump criou o ambiente. O Biden, sob o Biden não tinha. A política econômica do Trump criou o ambiente para se baixar juros e fomentar a economia americana. E mais um ponto aqui. Não é as tarifas que o Trump está colocando sobre a Europa e sobre países aliados, Japão, etc., não são um ataque, elas são um reequilíbrio. O próprio Brasil, pagava em média 10% de tarifas sobre os produtos americanos e os Estados Unidos pagavam em média 3% sobre os produtos brasileiros. O que ele fez, por que ele fez a tarifa? E a Europa foi mais ou menos a mesma coisa. Os Estados Unidos pagavam 10% de tarifa sobre os produtos, os produtos da Europa pagavam 10% sobre os produtos americanos e os produtos americanos pagavam 3% sobre os Sim. produtos europeus. O que ele fez? Ele simplesmente reequilibrou isso. Mas você percebe que isso é danoso? Pagar Não. 3 é melhor. Então o que Porque mas você se- cria um ambiente Concordo. livre para criação, para patente, para pessoas, para Concordo. tudo. E qual que é o incentivo para os países baixar as tarifas deles, então? Não precisa, Não aí que tem. tá. Eles podem continuar danificando sua população. Quando o Trump aumenta as suas tarifas, ele cria um incentivo para ambas as partes reduzirem as tarifas. Então esse movimento do Trump, depois de um certo tempo, e quando for absorvido isso, e produtos começarem a perder competitividade, o que os países vão fazer? Eles vão começar a negociar com os Estados Unidos de baixar as tarifas. E não só baixar a tarifa, ele usou isso aí pra forçar eles a colocar dinheiro na defesa. Que eles não estavam colocando, eles sumiram no ponto. E todo mundo. O da Trump defesa, ele falava falou, isso. não vou pôr dinheiro na OTAN se vocês não puserem. É, O se não argumento puserem, dele o foi problema isso. é seu. Ele fez Foi o primeiro. tarifa, foi ó, Não, eu ele só ponho forçou se vocês via. puserem. Vocês não puseram, eu não ponho. Aqui a gente vai ser invadido. Esse é o argumento. Eles voltaram para a mesa. O ponto é, se não tiver alguém para botar na mesa e falar assim, pessoal, é assim, ou então é assado, ninguém faz. Ele está usando o que ele tem, a ferramenta dele, para poder trazer o pessoal para o jogo, seja militarmente, seja economicamente, seja mas politicamente. Vocês não sentem que não tá ninguém vindo pro jogo? Que ele tá com uma reação, assim, do mundo inteiro odiando ele. Eu Se ele sinto- fizer a paz na Ucrânia, ele não ganha o Nobel. Por quê? Porque é o Trump. Sabe o que Porque ele briga com todo mundo. Em vez dele conseguir trazer as pessoas e ser um aliado de verdade, ele queima todas as pontes, queima todos os aliados, queima todo mundo. E, no fundo, nem a Meloni gosta dele mais, acho, pô. Eu acho que você tem um bom ponto. Calma aí, A imprensa faz parecer que isso é um problema, mas na prática, fechou acordo com a União Europeia, fechou acordo com o Japão, fechou acordo com a Coreia, fechou acordo com a Arábia Saudita. Estabilizou o Oriente Médio. Estabilizou o Oriente Médio. A Arábia Saudita, que é um grande inimigo, entre aspas, os árabes, muçulmanos, etc., ele tá trazendo esses caras juntos, os caras estão sentando juntos, estão indo na Casa Branca. Vai normalizar a relação com Israel. Na mídia, pode parecer que ele tá jogando contra, mas nos bastidores ele tá trazendo todos esses países juntos e isolando a China.
O grupo ainda tem mais 4 minutos, fiquem à vontade aí pro debate. Perfeito. Aqui eu concordo que... Desculpa, o grupo de BH acabou estourando o tempo, já 10 minutos, resta aí os 4 minutos do Instituto de São Paulo. Eu concordo com vocês que é necessário que haja maior engajamento dos países justamente para nós preservarmos os valores que nós construímos há tantas duras batalhas e sangue, vítimas, enfim. Isso é importante, concordo com vocês. O veículo é onde encontramos aqui os pontos de divergência. Não seria necessário a implantação de tarifas para ele conseguir as mesmas vitórias. Você tem um repertório muito, muito grande de outras alternativas que você poderia empregar, e eu já vou citar algumas, para chamar o pessoal para a mesa. Exemplo. Blocos econômicos. Perfeito. Blocos econômicos, você poderia abrir mais a sua economia, atraindo essas empresas que estão nesses países que eventualmente são oprimidas pelos seus governos para migrarem para os Estados Unidos, como o próprio governo ele já aventou várias vezes, olha, eu vou promover um ambiente menos nocivo em termos de impostos aqui para justamente atrair empresas de lá de fora. Com isso eu consigo tirar esses talentos que estão na China, em países que estão no bloco oriental, para dentro dos Estados Unidos. Eu poderia fazer acordos econômicos, ou poderia, no caso da OTAN, se eu fosse o Trump, eu poderia simplesmente fazer como ele fez. Tipo, olha, eu não vou colocar mais dinheiro aqui. Eu não preciso fechar o meu mercado para forçar os meus parceiros a cada um fazer o seu trabalho. Tarifas é uma medida preguiçosa e que a gente só vê que ela danifica muito mais o grupo de lobbies de amigos do poder do que ao país, né? O Ronald Reagan, ele fez um discurso radiofônico em 1988, batendo exatamente nesta visão distorcida de que a tarifa é uma forma de proteção da nação. No fundo, você vai deixar o teu país com uma menor iniciativa de inovação, de patente, de conexão com outros países, você vai isolando a sua economia e prejudicando o país. Sim, a inflação dos Estados Unidos ainda não pegou. Por quê? Porque o dólar está perdendo poder no mundo. No mundo o dólar está perdendo poder. Que é o plano dele, inclusive, né? Então, isso acaba, de certa forma, reduzindo o efeito da tarifa, mas prejudica os Estados Unidos. Uma moeda fraca prejudica toda a população. Então, na nossa visão, eu acho que o Trump teve algumas coisas que sim, são elogiáveis, acho que toda a parte do Oriente Médio é uma coisa bacana, mas não é o tema do debate. O tema do debate são as tarifas, que graças a Deus, até ele, sabe, que erra, que volta para trás de tudo. Então ele cria uma tarifa, você não dá bola, que 6 meses volta para trás, porque ele sabe que não funciona, que não faz sentido, que é defender algo que você está botando uma corda do seu pescoço e enforcando. Isso serve para o Trump, isso serve para o Haddad quando cria a taxa da blusinha, que a gente fala, olha, não adianta, quem vai estar privilegiado é o paraguaio trazendo os produtos sem pagar nada, trazendo dinheiro pro... Né? Mas deve ser o grupo de interesse, né? Deve fazer parte ali dos aliados de ocasião. Tem 3 estudos que eu levantei aqui correlacionando a corrupção com tarifas. A gente teve 3 grandes experimentos, um na China, um na Índia e outro na África. Esses 3 experimentos não só identificaram que quanto maior a taxa de tarifas que você coloca, maior a presença de corrupção aduaneira. Ou seja, o pessoal propina o fiscal para liberar a mercadoria. Mas também, quando você diminui as tarifas, você observa também justamente uma queda na corrupção. Então, tanto a afirmativa quanto a negativa que é verdadeira. Mais tarifas causam mais corrupção, menos tarifas diminuem a corrupção. Gente, obrigado. Esse é o momento do debate mais puro, né? Antes da gente dar sequência aí para as considerações finais, eu gostaria de fazer uma consideração aos nossos patrocinadores, Évora, Ecata, BTG Pactual, Advisors. Sem eles, certamente, esse rico debate não estaria acontecendo. E, justamente, quero trazer vocês para as considerações finais. Eu acho importante, porque foi falado bastante, vários conceitos, alternativas, foi justamente falado bastante sobre os aspectos positivos e negativos das taxas, mas eu gostaria que vocês pudessem iniciar as suas considerações finais para a gente fazer um fechamento tão grande quanto foi todo esse debate desde o seu princípio.
Por favor, começando pelo Instituto de BH. Primeiro, agradecer aí aos nossos amigos e companheiros aí no debate, parabéns aí pela argumentação. Eu queria deixar um ponto que é o seguinte, sobre o que vocês falaram de ter outros caminhos. Se tem outros caminhos, não estavam sendo testados, ou se estavam sendo testados, não estavam funcionando. Blocos econômicos, por exemplo. Né? Pontos econômicos, pontos geopolíticos. O mundo estava seguindo por um caminho, até pontos culturais, com iniciativas woke, ESG e etc. O suicídio cultural europeu, que a gente não sabe se vai poder beber um vinho na França daqui a 50 anos. A questão demográfica virando, a instituição da família. O caminho que o mundo estava seguindo não era um caminho bom. O Donald Trump chegou para mudar isso daí. Ele está usando as ferramentas que ele tem. Economia americana, militar americano, o perfil midiático dele, levando pessoas na Casa Branca. A imprensa vai jogar contra, os economistas vão jogar contra, até os liberais vão jogar contra, que não estão entendendo muito bem o que ele está fazendo. Mas eu entendo e vejo, e a gente está aqui defendendo, justamente a visão de longo prazo dele, de que existe uma nova polarização no mundo e os Estados Unidos precisam defender sua posição hegemônica. E isso é bom para todos nós. Porque os Estados Unidos defendem os valores judaico-cristãos que todos nós, no final das contas, defendemos. E que permite a liberdade econômica, no fundo. Liberdade econômica, segurança, justiça, né? Propriedade intelectual, tudo isso, propriedade privada, soberania dos países, tudo isso ele está defendendo da forma como que ele sabe fazer, que é através das tarifas. E que eu acho que, independente de estudos ou opiniões, funcionou lá atrás nos Estados Unidos, na Gilded Age, como a gente falou, funcionou no primeiro mandato dele, porque ele teve bons resultados. E o Biden manteve todas as... Aliás, o que ele fez foi trazer o Partido Democrata pro jogo. Hoje é consenso político americano que o inimigo é a China. Antes não era. Isso é antes e depois do Trump. Então ele trouxe, o Biden manteve todas as tarifas, não funciona, manteve todas com a China, aumentou algumas, porque isso não é uma guerra fiscal, né? Vamos fazer guerra fiscal, vamos dar subsídio para trazer empresa. Cada um fazendo isso e para em outro país. Ele quer empresa lá, ele quer indústria lá, não é competição para preço barato. Vai ficar um pouco mais caro? Vai. É o custo de você ter a sua defesa. Não é de graça mesmo, não. Tem custo. Essa é a realidade que a vida nos impõe. E a gente sabe isso, de fato, desde os primeiros liberais economistas. A Adam Smith fala isso constantemente. Outro ponto que ele está mostrando, essas organizações supranacionais e esse multilateralismo, esse sim privilegia os amigos do rei, que são quem faz o jogo sujo nos bastidores, etc., que a gente sabe para que isso funciona. Ele mostrou a ineficiência da ONU. Ele entrou em 10 meses, fez o que a ONU não fez em 10 anos. O da COP que a gente está tendo agora, por exemplo. E só um ponto para finalizar, que o Diego levantou de preocupação dessa corrupção. E a gente até entende e vê, e de vez em quando até meio assim, só que quando você olha para trás, né, a Hillary entrou valendo 1 milhão, saiu valendo 200, cada um que foi passando por lá, tarifa talvez aumenta a corrupção? Sim. E a quantidade de norma e burocracia que ele no primeiro mandato tirou e vai tirar pra caramba no segundo, que é a maior promessa dele. E vai isso forçar não é corrupção outros países também? a fazerem o mesmo. Então eu acho que é isso. O futuro vai ser decidido pela indústria, tecnologia e pela mídia. E os Estados Unidos estão retomando o seu lugar em fazer a polícia do mundo e a hegemonia nesse cenário. Eu tenho a sensação que se eu deixar os 4 falando aqui, nós vamos o dia inteiro, né? Por favor, IFL São Paulo fazendo suas considerações finais. Eu vou rapidinho. Obrigado pelo debate. Acho que é muito bom estar aqui com os parceiros de Belo Horizonte, falando muito dos pensadores liberais. E acho que do meu lado eu defendo muito essa atuação liberal da economia, dos estados. Sou completamente contrário ao modelo chinês, ao modelo russo, ao modelo do Irã, da Venezuela. Eu acho que, de fato, nós temos que unir com todas as formas possíveis contra esse tipo de visão de mundo, de pensar. Agora, não tenho que ser contra com eles que eu vou deixar de acreditar nos meus valores liberais de liberdade, que permite eu poder comprar os insumos de todos os lugares para fazer algo melhor, para botar tecnologia, para inovar. Então vou passar a defender uma tarifa que é completamente rechaçada por todos os liberais, que vou passar a virar o olho para a corrupção de qualquer nível, de qualquer ação. A gente sabe que essas ações são as ações detrimentais aos valores liberais. Podemos trabalhar de outras formas, podemos fazer algumas coisas pontuais. Não, vou fazer aqui uma tarifa exclusiva à Rússia porque ela está invadindo o país. Não, tudo bem. Agora, não é essa a discussão. Foi tarifado Inglaterra, Brasil, Canadá.
né? Quer dizer, aliados de muito tempo. Isso não faz sentido nenhum. Essa é a parte que, pelos valores liberais, eu sou completamente contrário. Perfeito. Também os parabenizo, porque eu achei que vocês iriam para outra linha de raciocínio. Foi uma linha bastante criativa para defender a posição. Que registro, não é criatividade, é a nossa opinião mesmo. E é o que está acontecendo. Caraca! Legal. Então, eu repito aqui as congratulações do meu colega. Agradeço vocês pelo empenho. Faço das palavras do Diego as minhas e apenas acrescento que a gente já testou esse modelo. O próprio Estados Unidos já fez esse experimento e encontrou outros caminhos para tornar-se maior e mais presente na dinâmica geopolítica global. Então, me soa muito estranho que, do nada, o Trump ele queira e consiga, inclusive, apoio para implementar algo que a gente já tem tanta evidência de que dá errado e de que outros caminhos são mais prósperos. Faço um complemento aqui, uma outra forma de falar do meu colega Diego, de que você não precisa tornar-se um demônio para combater o diabo. Você poderia continuar sendo cristão, você poderia continuar seguindo seus valores para defender aquilo que você acredita. Obrigado, gente. Debate alto nível, debate riquíssimo, impressionante estar aqui com vocês, aqui olhando aqui ao vivo. Para mim foi um prazer enorme. Se falou bastante de geopolítica desse lado, inclusive das conquistas que Trump teve, inclusive no Oriente Médio, em Israel, que são conquistas perenes e importantes, mas também aqui foi falado dos ônus, de todas essas taxas, de todos esses, querendo ou não, impostos que o governo Trump está colocando na agenda econômica mundial, né? Porque no fundo é isso, né? É uma agenda econômica mundial. O debate foi colocado de alto nível, como eu falei, e eu agradeço a todos que nos ouviram, agradeço a todos que nos prestigiam em todos esses episódios do nosso podcast. Provavelmente esse podcast deve ser o último do ano, então a todos que nos acompanharam, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. 2026, os institutos de formação de líderes, institutos empresariais do Brasil estão recheados com calendários enormes, imensos, com várias agendas liberais para que vocês possam acompanhar e possam nos seguir. Então nos sigam nas redes, IFL São Paulo, temos LinkedIn, temos Instagram, temos nosso YouTube, o nosso podcast. Então fiquem conosco durante o ano de 2026, que nós teremos bastante eventos e bastantes agendas para rechear vocês com uma pauta liberal intensa. Pessoal, muito obrigado, valeu e até mais.